Bom dia, missão, missionários, missioneiros, enfim, todo mundo, você que está em casa também, glória a Deus. Dá saudade de abraçar o irmão, não dá não? Vocês não ficam não? Eu fico aqui, dá uma vontade de sair beijando todo mundo, abraçando todo mundo, mas vai passar, não vai não? Amém? Esse treco vai embora já já, no nome de Jesus. Você que está em casa também, Deus te abençoe. Quantos creem que Jesus está aqui nessa manhã? Dá um glória a Deus bem forte aí. Já que a gente não pode abraçar nada, dá um glória a Deus. Você que está em casa, sabe aquele vizinho que quando você vai orar, fica ouvindo tuts, tuts, tuts no seu ouvido? Agora vai lá na varanda, dá um glória a Deus assim, bem legal assim, bem crente. Eu estava ouvindo aqui a ideia do pastor Rogério do TikTok, né? Todo mundo achou legal. Eu já fiquei imaginando ele dançando aquele tan, 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 né? De verdade. Aí eu pensei que é melhor não. Melhor, né, deixar isso para lá, porque vai ficar um pouco esquisito. Mas amém. Abra a tua Bíblia aí comigo, em Lucas, capítulo 24. A gente vai ler dos versículos 13 até o versículo 35. E vai ser na versão NVT, nova versão transformadora. Lucas, é o último capítulo de Lucas, no capítulo 24, versos 13 até o 35. Diz assim a palavra de Deus: naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificado. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres de nosso grupo foram até seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus está vivo. Alguns homens do nosso grupo correram até lá para ver e, de fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: como vocês são tolos! Como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria a viagem, mas eles insistiram: fica conosco essa noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com ele. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou, depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Neste momento, ele desapareceu. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho, nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles, que lhes disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou, ele apareceu a Pedro. Então os dois contaram como Jesus tinha aparecido enquanto andavam pelo caminho e como o haviam reconhecido quando ele partia o pão. Vamos orar mais uma vez? Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra.
Obrigado, Senhor, por esse dia. O Senhor nos trouxe aqui, vencemos mais uma semana. Obrigado, Senhor, porque como cantamos há pouco, o Senhor insiste. Nós te agradecemos porque o Senhor insiste, porque o Senhor não desiste, o Senhor não nos abandona no caminho. Pelo contrário, o Senhor nos leva para perto de si, aos pastos verdejantes. Pai, que nessa manhã o Senhor continue a falar conosco, como tem falado desde o começo deste culto, na adoração, nas orações, nos dízimos, ofertas. Senhor, seja gracioso conosco uma vez mais, nos abençoe e continue a falar conosco por meio da Tua palavra, apesar de mim. Que haja renovo, restauração, esperança, salvação, para a glória e louvor daquele que vive e reina para sempre, o nosso Senhor Jesus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nessa manhã eu quero falar sobre Emaús, caminho de restauração. Quando a gente começou a ler, o texto está dizendo assim, naquele dia. Então, naquele dia aconteceu alguma coisa, porque a narrativa ela começa já com uma informação que alguma coisa tinha acontecido. E naquele dia, ou o dia que esses dois rapazes começaram a fazer a caminhada deles em direção a Emaús, foi exatamente o dia da ressurreição. Então, quando eles começaram a fazer essa jornada, foi o dia que Jesus ressuscitou, e eles optaram, eles tomaram uma decisão, dizendo, olha, a gente não vai ficar aqui não. Vamos para Emaús, eu não sei se eles moravam lá, eu não sei se tinha parente lá, eu sei que eles resolveram deixar para lá. Vamos descer aqui a estrada e vamos seguir nosso rumo. E é engraçado porque você vê que a conversa estava pesada, você vê que a conversa estava triste, e é legal a gente pensar isso porque, de alguma maneira, eles estavam frustrados com a decisão que eles tomaram. Havia tristeza, não havia esperança, não havia nada que alegrasse o coração deles, apenas debater entre si e ficar, como diziam os antigos, chorando pitanga, porque eles se afastaram. E é triste porque a gente percebe que, na verdade, essa decisão que já estava dentro do coração deles, ignoraram o fato do testemunho que eles receberam. Gente do céu, as mulheres foram lá e falaram, ressuscitou. E aí, Pedro saiu na frente, foi correndo com outro discípulo, chegaram lá, falou, é verdade, não está aqui. Eles ouviram isso. E esse afastar, essa caminhada longe do lugar onde Deus nos manda estar, no lugar que é aquilo que o Senhor tem para nós, o centro da vontade de Deus, nos faz perder uma coisa que é preciosa, o senso de comunhão com o corpo de Cristo. Quantos e quantos e quantos nós conhecemos que agora ficam atacando a igreja, por quê? Porque eles estão se afastando. Eles estão se afastando e perdem o mais precioso, o senso de comunhão, aquele testemunho que nós cremos junto com os irmãos, que edifica a nossa fé e que a gente celebra Jesus. Eles não, eles tomaram uma decisão, falaram, vamos embora, porque esse negócio não vai dar certo, não. Então, a gente se frustra muito quando nós perdemos isso. Eu tenho achado muito legal, porque os cultos voltaram nessa categoria de faculdade semipresencial, né? Um dia você estuda em casa, outro dia você estuda na igreja, sabe? E é muito legal, porque com todos os pastores que eu estou conversando, fica dando overbook. Gente, já deu, não cabe mais não, por causa do bendito distanciamento. Ou seja, muitos e muitos perceberam o quão é precioso a comunhão entre os irmãos. Mesmo que a gente não possa se abraçar, mesmo que fique com o negócio dando tchauzinho, mas só de você olhar para o seu irmão já é uma alegria, né? Fala, que bênção, que alegria, nós estamos juntos aqui. E eles perderam isso. E isso começa a complicar. E eu acho que esses camaradas não eram muito legais, né? Fala sério. Eles andaram com Jesus. Eles caminharam, viram milagres. Como é que eles tiveram a audácia de fazer isso? Como é que eles tiveram o destempero de ter visto tudo o que viram
e de repente sair, deixar para lá. Tanto faz como tanto fez. Sabe, eles viram os milagres, eles andavam, o texto está dizendo que eles eram seguidores de Jesus. O que eles mereciam no final das contas? Acho que ao invés de Emaús, eles mereciam ir para os quintos, não é não? Fala a verdade. Mas espera aí. Honestamente, falando com os irmãos nessa manhã, e para você que nos ouve de casa, em que eles são diferentes de mim? Qual que é a diferença deles? Quantas vezes eu pego tudo isso que eu vivi e por causa de uma circunstância eu jogo pelo ralo? Como se a minha fé fosse algo circunstancial. Olha, Jesus, se o Senhor não fizer assim, assim, assim... É tipo, olha, Jesus, se quando terminar o culto aqui, o irmão não me convidar para comer uma picanha com uma Coca-Cola gelada hoje, eu vou para Emaús. Será que eu sou tão diferente dele? Será que essa saída de Jerusalém, saída do lugar, de permanecer no lugar onde nós devemos estar, não tem muito a ver com esse distanciamento que a gente acaba deixando subir no nosso coração? Quantas e quantas vezes eu agi assim? E apesar desses camaradas, eu queria que a nossa reflexão nessa manhã, ela viesse sobre outra perspectiva. Sobre a perspectiva de Jesus, daquele que se põe a caminho com pessoas que, como eu, ele se põe a caminho de pessoas como eu, que não deveriam nem ser consideradas. Sabe, gente que age como louco, incrédulo, como se aquele que prometeu não fosse fiel para cumprir aquilo que promete, como se eu mesmo não tivesse visto, vivido, experienciado a manifestação do poder e do amor dele na minha história. Mas ele se põe a caminho ainda assim, apesar de mim. E quando eu olho para o caminho de Emaús, me lembra precisamente que Jesus morreu para a gente igual a mim. Pecador, doente, carente de cura, de libertação, de salvação. É a graça, é o favor que a gente não merece, é essa salvação maravilhosa que nos toca e que nos garante o céu e a presença constante do Espírito Santo. É nisso que eu começo a ler e a olhar, e olhando para a minha história. E aí eu quero pensar um pouquinho nessa manhã, sabe, propósitos que eu aprendo com Jesus, porque eu estou olhando sob a perspectiva de Jesus, que deve me nortear como cristão, que deve me lembrar que a missão que é de Deus, que é a missão da reconciliação, graciosamente foi estendida a mim. Aquele que me salvou, me unge. Aquele que te salvou, te capacita a ir, anunciar o Evangelho, curar os enfermos, levar salvação. É sobre essa perspectiva, e que eu creio em nome de Jesus, que ao término desse tempo vai trazer restauração, salvação, alinhamento de propósito para os nossos corações, em nome de Jesus. E o primeiro propósito que me salta aos olhos, é o propósito do amor. Olha o verso 16, o que está escrito? No verso 16 diz assim: os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Gente, que tristeza. Parece que um pequeno, 60 estádios aí na sua versão, e nessa versão que nós lemos, significa 11 quilômetros, 12 quilômetros, uma variaçãozinha aí. E não é tão longe, né? É um negócio, tem irmãos que estão aqui que andaram mais de 12 quilômetros para vir para a igreja. Agora, como que um pequeno distanciamento do centro da vontade de Deus, do relacionamento com Deus, já nos faz ser insensível à presença dEle?
Como é que pode? Eles estavam lá, eles andaram com Jesus, eles ouviram os testemunhos, e de repente eles começaram a se afastar. E lógico, eu estou dizendo que esse afastamento é progressivo, porque Jesus o encontrou no caminho. Eu não sei se eles estavam a 200 metros de Jerusalém, a 5 quilômetros de Jerusalém. Eu sei que Emaús e Jerusalém tinham uma distância de 11 quilômetros. Eu não sei em qual momento, a Bíblia, nesse texto que nós lemos, não deixa isso claro. Mas é impressionante a insensibilidade que tomou o coração daqueles dois, a ponto de olhar Jesus e não o reconhecer. E esse afastamento começa com o primeiro passo. Sabe aquele vídeo que manda no WhatsApp? Aquelas fotos assim? Aqueles grupos endemoniados? Ah, não tem nada a ver, é brincadeira. E esse não tem nada a ver é um problema. É um vírus que eu vou te falar que mata muito mais gente do que essa pandemia. Porque conduz para uma morte que nos separa de Jesus. E eles estavam ali, insensíveis. Às vezes os sites que a gente acessa na internet, ou o tipo de conversa que a gente tem com quem quer que seja, o afastamento da família. Percebe que é um pouquinho. Você começa a se afastar do relacionamento com Deus, do relacionamento com Jesus, de buscar o Espírito Santo. De repente o Senhor se manifesta do lado e não percebe. Imagina a dureza do coração desses dois, que o Senhor nos livre disso em nome de Jesus. E aí eu olho para essa passagem e vejo explicitamente esse amor constrangedor de Jesus. Porque se você for parar para pensar direitinho, você que está aqui, você que está em casa, se você for parar para pensar direitinho, o amor de Jesus nos constrange. Porque a gente sabe quem a gente é. A gente sabe o que a gente fala, com quem a gente fala, de quem a gente fala, como a gente fala. Sem falar nas ações. Eu estou aqui no campo só da conversa. A gente sabe. Mas mesmo assim, Jesus, como diz a canção que a gente canta aqui na igreja, de braços abertos, continua, com amor e graça. Gente, essa canção é um negócio que, as mãos que foram furadas, nos alcança, apesar de nós. Eu não sei quanto a você, mas isso me constrange, porque eu sei de onde eu vim. Eu sei do poço que Jesus me retirou. Eu sei até onde eu estava afundado, até que a mão forte, a destra poderosa do Senhor me resgatou das trevas e me levou para o reino do Filho do seu amor. O amor constrangedor de Jesus. Que apesar desses dois se afastarem de onde deveriam estar, Cristo se pôs a caminho. Pai, se fosse eu, sei não, hein? Eu acho que ia falar, não quer azar. Ema, cada um com seus problemas. Não é não? Viu Jesus, andou com Jesus, vai ter jeito, mas não. Ainda bem que Jesus não pensou assim a meu respeito. Que bom. Esse amor que Jesus demonstrou a mim, e que Ele me constrange de tal forma, que me ensina a agir assim com aqueles que estão se afastando. Como Jesus foi a caminho com aqueles dois para demonstrar o amor, Ele nos comissiona isso. Sabe aquele irmão que a gente fala, não tem mais jeito, não sei o quê, meu irmão, a gente não consegue. Eu sei que Jesus se coloca a caminho para resgatar a vida daqueles que estão se afastando, como fez com esses dois. Ele faz assim até hoje e nos ensina que a gente deve continuar para que o nome dele seja glorificado. Segundo propósito, o propósito do relacionamento. Olha os versos 19 até o 21. É legal porque Jesus fala assim, que coisas? Jesus faz uma pergunta e aí eles começam a narrar, olha, você não sabe o que aconteceu? E é interessante porque eles começam a dizer, Jesus era, fosse, ele com 3 dias, eles já jogaram um negócio num passado tão distante. E aí eu começo a ver Jesus manifestando o propósito do relacionamento. Apesar de todos os eras, de todos os tínhamos, de todos os fosse,
que atestava a incredulidade de Cleopas e do seu amigo. Jesus é Deus de restauração, de relacionamentos. Jesus é Deus que restaura a nossa história. Jesus é Deus que muda a nossa história. A partir dessa relação com o Senhor, os nossos relacionamentos vão sendo estabelecidos e o nome dele vai ser glorificado. Jesus se coloca a caminho, mesmo eles achando que o negócio tinha ficado tudo lá para trás. Talvez, meu irmão, talvez minha irmã, você que está nos ouvindo em casa, está pensando, mas quando eu era jovem, há 3 dias, eu andava com Jesus, agora... E aí Jesus se põe a caminho para reorganizar esse relacionamento que foi perdido por causa da nossa incredulidade. E ele pacientemente se põe a caminho, sem pressa. Ele entra na jornada, vamos ver onde esse trem vai dar. Vamos bater um papo aqui. E ele vai andando, e ele vai explicando, e ele vai... E aí, quando você começa a andar com alguém que você não conhece, você vai ali... não é diferente, daqui a pouco cria um vínculo, cria um relacionamento e as coisas vão mudando. Isso que Jesus está fazendo, sem pressa, andando com eles o caminho inteiro, sabe, da estrada até Emaús. Para quê? Para que haja restauração. E de repente nessa manhã, você que está aqui, você que está nos ouvindo em casa, pode estar passando exatamente por esse momento do Cristo que se coloca a caminho para restaurar o seu relacionamento com Ele. Para que a sua melhor versão não esteja no passado. Quando eu digo a sua melhor versão, eu estou dizendo da versão da intimidade com Deus, do relacionamento com Deus, desse amor com Deus. Ele se põe a caminho e nessa jornada ele vai fazendo e restabelecendo de modo que o nome dele é glorificado. Terceiro propósito, o propósito do ensinamento. O versículo 26 diz que Jesus fala assim: como é que vocês são tolos? É difícil, tão difícil assim, entender aquilo que os profetas registraram. Meus irmãos, quando nós nos afastamos, nós nos esquecemos de tudo. Quando nós começamos a nos afastar do relacionamento com Deus, do relacionamento com o corpo de Cristo, com essa presença da comunhão, a gente começa a se perder, começa a se enrolar, e a gente vai esquecendo. A gente nem conta mais as bênçãos, quantas são. Como se o Senhor Jesus mudasse, mas a palavra nos afirma em Hebreus que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e vai continuar sendo para sempre, aleluia. Mas quando a gente se afasta, a gente vai se perdendo. Sabe, às vezes a gente não dá mais valor à escola bíblica dominical, ou ao culto de ensino, se preferir assim, onde nós vamos aprendendo mais e mais e mais e mais, o nosso coração vai se fortalecendo e a gente vai desejando todos os dias esse amor e essa comunhão. E aí Jesus, ele começa a descrever, porque esses camaradas aí, por exemplo, eles conheciam Isaías, talvez um dos maiores profetas da história de Israel. E você vai lembrar comigo de Isaías 53, a partir do versículo 4 até o versículo 6, está falando exatamente desse momento que eles tiveram a oportunidade de presenciar. Um dos textos que a gente ama, olha, ele foi moído pelas nossas transgressões, por suas pisaduras nós fomos sarados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Eles se esqueceram disso. E aí Jesus começa a ensinar, e vai ensinando, tá bom, vamos lá em Moisés, vamos lá nos profetas, enquanto a gente anda, deixa eu ir reacendendo a chama do coração de vocês, para que vocês não se percam. Deixa eu lembrar a vocês aquilo que foi falado a meu respeito durante todo esse tempo, para que a escama dos olhos que impedem
vocês de saberem quem eu sou, quem é este que anda com vocês, esse coração gelado pela incredulidade, pela falta de fé. Deixa eu começar aqui pela palavra, porque a palavra liberta, a palavra quebra o jugo, a palavra aquece o nosso coração, a palavra nos transforma, a palavra nos traz refrigério, a palavra nos anima. É a palavra, e o Senhor Jesus pega aqueles dois, o verbo encarnado, leva eles para a palavra. E começa, olha, está vendo isso aqui então? Está vendo aqui, ó, que ia nascer da semente, ia morder o calcanhar, aí começa. Lembra que por causa das pisaduras dele vocês são sarados? E começa, e isso eu creio que vai aquecendo o coração. Porque qual que era a preocupação ali na minha leitura? É que Jesus está dizendo, vocês andaram esse tempo todo, mas a casa de vocês estava edificada sobre a areia. Vocês precisam entender de uma vez por todas, vocês precisam edificar a palavra, a vida, o coração de vocês sobre a rocha, sobre a pedra, sobre a minha vida, sobre quem eu sou. Porque aí, quando vierem as circunstâncias, coronavírus, desemprego, sei lá mais o que, esse monte de treco que a gente está tendo que enfrentar, tristeza, medo, arraigados em quem eu sou e na minha palavra, vocês permanecerão firmes, vocês vão conseguir. Então ouça, é tão legal, o Apocalipse fala que quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quando o nosso coração é estruturado nele, crendo e confiando, apesar das circunstâncias, apesar de toda a dor, nós podemos olhar para o mundo e dizer, nós temos a paz, porque quem nos deu a paz não é a mesma paz que o mundo dá. A paz que eu recebi, a paz que você recebeu, a paz que está manifesta aqui nessa manhã, a paz que está manifesta aí na sua casa, é a paz chamada Jesus Cristo de Nazaré, e Ele se manifesta a nós, apesar de nós. E é uma paz que é muito maluca aos olhos humanos. É subversivo, para ficar uma palavra assim mais legal. Porque está todo mundo desesperado e a gente está, vai dar tudo certo. Mas como é que você fica em paz? É porque é Jesus. Ele conduz o barco. Não, mas está fácil? Não, ninguém está falando de estar fácil. A gente está falando de ter paz no meio da tempestade. É diferente. Não estou aqui falando... Sabe aqueles evangelhos? Não, fecha o olho, dá 3 pulinhos, diz, vai dar certo, eu sou o cara. E vai... Não, não é isso que eu estou falando, não. Porque a gente sabe que não é assim. Eu já até tentei fazer. Não, grita, eu sou o cara. E continua a mesma coisa. Mas a paz dele manifesta na minha história, no meu coração. Esse ensinamento de que ele permanece comigo todos os dias até o final. Uau! Propósito de ensinamento. E o último, já caminhando para o final, e para mim é o resumo dessa ópera, é o propósito do arrependimento. Meus irmãos, por que Cristo morreu? Perguntar isso na igreja é retórico, né? Só que ela é uma verdade essencial que a gente não pode esquecer nunca. Por que Cristo morreu? Vamos ler o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 até 20. Dá uma olhadinha. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, nós estávamos em inimizade com Deus, Deus envia Jesus para morrer por nós, e Ele nos reconcilia consigo mesmo por causa de Jesus, por causa desse sacrifício, e mais, Ele nos dá um ministério. Então, se você não é pastor, ministro de louvor, diácono, presbítero, sei lá o quê, você não tem o direito de dizer que você não tem um ministério, sabe por quê? Porque Jesus te deu o ministério da reconciliação. E o versículo 19, ele continua dizendo, olha, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e confiou a nós a palavra da reconciliação. E o verso 20 diz assim,
de sorte que nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, rogamos que vos reconcilieis com Deus. E eu nem tinha falado com os meninos, mas o verso 21 é um negócio sensacional. Aquele que não conheceu o pecado, Deus fez dele um sacrifício a nosso favor. Sabe para quê? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Bom demais. Graça é isso. A gente não fez nada. Jesus veio, tomou pancada, passou por tudo quanto é problema, mas permaneceu fiel até a morte de cruz. O apóstolo diz que pelo que Deus o exaltou e deu um nome sobre todo nome, e a esse nome todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Esse é o propósito principal, esse propósito que nos leva ao arrependimento. E quando isso aconteceu, meu irmão, quando isso aconteceu, minha irmã, você que está nos ouvindo de casa, os olhos deles foram abertos. E eu fico imaginando a cena, pasmados, olhando para Jesus, dizendo: ei, que isso? Imagina a cena. Jesus pegou o pão, deu graças, partiu, entregou, falou: uai, não é que é Jesus? Puf. E aí o clima deve ter ficado muito mais legal que Jesus desapareceu, né? Jesus! Não está mais aqui, não. Imagina a conversa deles agora. O versículo 32 e 33, eles falam sobre isso, e eu acho que a coisa mais linda, eles falam assim: vem cá, o que aconteceu com a gente? Talvez nessa manhã você possa até estar se perguntando: o que aconteceu comigo? Eu estou aqui desde o começo do culto, eu estou acompanhando os louvores, a gente cantou, a gente exaltou. Será que o meu coração não ardia enquanto ele falava comigo durante esse culto? Eles perguntaram: o que aconteceu com a gente que o nosso coração não ardia enquanto ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? O que estava acontecendo? E aí, o arrependimento, a salvação, tocou, eles levantaram e o texto diz que estava à tarde. Geralmente não se andava, né, gente? Era escuro, não tinha ônibus, essas coisas que a gente tem hoje. Mas eles nem pensaram. Estava nem aí para os perigos do caminho. Eles saíram correndo. E deve ter sido um pouquinho mais difícil, porque eles tiveram que subir a Jerusalém, né? Se lascaram, cansar um pouquinho também, prender, né? Tiveram que sair correndo. E quando chegaram lá, é verdade, a gente encontrou com ele. Eles voltaram para o lugar de onde jamais eles deveriam ter saído. E nessa manhã, o Senhor nos lembra que há um lugar para mim e para você, do qual a gente jamais deve sair. E esse lugar de descanso chama presença do Pai. Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Enquanto os irmãos preparam aqui a canção, quero caminhar para o final. Você que está em casa também, se puder, feche os seus olhos. Nós aqui, feche os seus olhos um pouquinho. Sabe, Cristo se pôs a andar comigo quando eu fui a caminho de Emaús. Perdi toda a sensibilidade espiritual, falando e agindo como um louco. Minha mãe, Dona Zilda Madeira, me levava para a igreja desde pequeno. E na maneira dela de ensinar e se preocupando para que eu crescesse nos pés do Senhor, não tinha esse negócio de não ir para a igreja, não. Eu era de uma igreja que tinha culto todo dia. Todo dia ela me levava. E ai de mim dizer que não ia. Na nossa época, isso era possível. Podia acontecer uma conversa com o chinelo do pai. E a gente cresceu ali, viu.
Só que tem hora que a gente fica vendo, mas não está enxergando é nada. E eu me pus a caminho de Emaús. E se não fosse o sangue de Jesus, purificador, restaurador, sabe, se não fosse essa graça dele que se colocou a caminho comigo, dizendo: meu filho, o que está acontecendo? Ah, se não fosse o Senhor que estivesse do meu lado. Talvez, meu irmão, talvez, minha irmã, você também tenha passado por isso. Talvez agora você, por causa de todas as dores, e eu não estou aqui menosprezando a sua dor, mas eu vou te falar que não há dor maior do que estar longe do amor de Jesus. Não há dor maior do que perder o relacionamento com o Senhor. E Ele se põe a ensinar para que a gente se arrependa. É o vaso quebrado que na mão do oleiro é feito novo de novo. E que pela misericórdia dEle nos faz vasos de honra. Sabe, o Cristo é o nosso Salvador, Ele é o restaurador. É aquele que traz vida e esperança. Talvez em meio a dias como o de hoje, você tenha perdido a esperança. Mas deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã. Para você que está aqui no templo, para você que está em casa, para você que vai ouvir futuramente essa ministração, deixa eu te falar que Jesus é que vai a caminho com a gente, trazendo a esperança, nos resgatando, se revelando a gente que vai caminhando longe, restaurando o propósito e vocação. Essa crise, essa pandemia, esse vírus do medo que jogaram na nossa cara, ele não impede Jesus de ir a caminho. A morte não venceu o autor da vida. Não vai ser uma circunstância dessa que vai impedir dele se pôr a caminho. Ele se põe a caminho. O divino companheiro do caminho nos encontra, nos salva, nos restaura, enche o nosso coração de esperança, de alegria, fazendo nova todas as coisas. Essa passagem do caminho de Emaús, para mim, é a personificação da parábola da ovelha perdida. E eu quero orar nessa manhã. Quero orar com você que está em casa, com você que está aqui. Óbvio que eu não tenho condições de fazer o convite para vir ao altar, para que nós, os pastores, orássemos juntos com você. Mas eu queria te convidar para se dobrar diante dele, que te ama. E de repente, você tem percebido que precisa da restauração, que está cansada, que por algum motivo começou a se afastar. Eu queria orar nessa manhã, e se você quiser em casa, dobrar os seus joelhos, com a sua família, se você estiver acompanhado ou sozinho. Aqui no templo também, aqueles que quiserem, puderem dobrar os joelhos e orar a Ele. E clamar ao divino companheiro do caminho, dizendo: Senhor, que eu não me esqueça desse amor que o Senhor manifestou. Eu não quero mais estar longe da Tua vontade. Não há lugar melhor do que o Senhor, do que a salvação do Senhor. De repente, você que está em casa, está tomando uma decisão agora de salvação, por favor, dizendo assim: o Senhor me encontrou, meu coração está ardendo com essa presença, eu quero Jesus. Por favor, escreve aí no chat, porque o nosso time vai entrar em contato contigo.
De repente você está ouvindo, estava afastado dos caminhos do Senhor, eu tenho que voltar correndo para Jerusalém agora, que é o lugar do propósito. Escreve aí em nome de Jesus, porque o Senhor faz nova todas as coisas nessa manhã. Ele está aqui, Ele está aí agora. Vamos orar. Deus, o Senhor é lindo, o Senhor é Deus maravilhoso, que nos ama tanto. Eu sou grato ao Senhor, e eu tenho certeza que os meus irmãos também, com este amor que a gente não merece mesmo, mas o Senhor, o amado Senhor, se põe a caminho, nos encontra e nos leva de volta para o lugar da onde a gente jamais deveria ter saído. Obrigado, Senhor, pela Tua graça que nos presenteia com algo que a gente nunca teria condições de alcançar. Pela Tua misericórdia que, apesar de nós, faz tudo novo, nos perdoa, nos restaura. Senhor, colha cada oração, cada lágrima, cada sentimento nesta manhã, neste lugar. Visita cada lar ou cada local onde as pessoas estão acompanhando, e que o Teu nome seja glorificado, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus.